Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do webinar À Conversa Com. É com muito prazer que hoje temos aqui conosco dois convidados de excelência para falarmos sobre o contributo e o futuro das políticas públicas para a inovação. A inovação é um dos motores fundamentais do desenvolvimento económico e social e tem estado no centro das prioridades da União Europeia e de Portugal. Mas como traduzir esta prioridade em políticas públicas eficazes e em instrumentos que aproximem a ciência, as empresas e a administração pública? É sobre este e outras reflexões que vamos estar durante a próxima hora aqui à conversa com o engenheiro Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal, doutora Alexandra Vilela, presidente da Comissão Diretiva do Compet 2030, vamos começar com a intervenção de cada um deles. Eu sou Cláudia Joaquim, presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, estou acompanhada do Dr. Duarte Rodrigues, vice-presidente da agência, e vamos procurar moderar um pouco este debate, mas provavelmente ouvir-vos essencialmente sobre aquilo que são os contributos, que desde já muito agradecemos a vossa presença. Doutora Alexandra Vilela. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar na ADC, na minha casa, no meu quadro de origem há 30 anos, há mais de 30 anos, e portanto é um gosto estar aqui, rodeada de amigos, de pessoas que eu também conheço há muitos anos, e para mais falar das coisas que eu gosto, que andam sempre à volta da inovação, do conhecimento, da ciência, da tecnologia, e de como é que elas podem, no fundo, promover quer o crescimento económico, porque é na base do crescimento económico que as pessoas podem ter uma vida melhor, e em última análise, no fim do dia, é isso que nos interessa. Maior crescimento económico só serve para pagar melhores salários e garantir melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos, e portanto é uma honra poder pensar um bocadinho. Quando eu comecei a refletir nesta intervenção inicial, comecei também a refletir onde é que a inovação nasce, porque a inovação já é um produto. A inovação já é um produto da aplicação daquilo que é a base de tudo, que é o conhecimento. E, portanto, se nós não tivermos produção de conhecimento, e há vários tipos de conhecimento, mas sem conhecimento não há inovação, porque a inovação nada mais é que a aplicação deste conhecimento. E, portanto, um país que não aposta no conhecimento, na criação de conhecimento, é um país que não vai ter necessariamente capacidade de inovar. Isto aos vários níveis daquilo que se entende por inovação. Pode ser inovação tecnológica, pode ser inovação de processos sociais. A inovação está sempre. A partir do momento em que nós mudamos a maneira de fazer as coisas, nós temos inovação. Mas para isso precisamos de conhecimento. E é a aplicação deste conhecimento que nos pode conduzir a processos inovadores e, no fundo, à translação deste conhecimento para as várias instâncias da nossa sociedade, para a economia, para a gestão das políticas públicas, para as organizações sociais, para a coesão social, que é fundamental para os países progredirem. E, portanto, como é que se passa do conhecimento para a inovação? Que é aquilo que tradicionalmente até dizem que Portugal faz mal. Ou seja, nós até já vamos produzindo conhecimento de excelência, e isto também é uma política pública que tem 40, 50 anos, não podemos perder de vista o que é que Portugal era antes da adesão à União Europeia, porque de facto as políticas públicas de apoio à produção de conhecimento têm 30, 40 anos, e temos que sempre ter este contexto quando nos autoflagelamos de que somos subdesenvolvidos e que Portugal tem problemas, mas é o segredo da aplicação deste conhecimento que pode conduzir à inovação. Mas para isso precisamos de recursos humanos qualificados. Sem pessoas não há quase nada na vida, mas não há, pode haver pessoas e não terem as qualificações necessárias, e Portugal tem vindo paulatinamente a fazer um caminho muito meritório e muito relevante em termos de qualificação dos recursos humanos. Basta olhar para a taxa de insucesso escolar de há 20 anos atrás para a dos nossos dias, e portanto temos aqui um percurso de que nos devemos orgulhar em matéria de qualificação de recursos humanos, mas agora falta-nos também dar passos seguintes nesta qualificação,
ao nível das qualificações superiores. Portugal tem andado muito estagnado ao nível da qualificação de nível superior, não temos feito um crescimento. E depois, aquilo que é mais interessante sempre, que é a produção de doutorados, investigadores e, portanto, naquelas pessoas que vão nos centros de investigação, nos centros de desenvolvimento, pegar no conhecimento e muitas vezes dar-lhes uma utilidade, ou não, ou uma utilidade que não é imediata, mas que nós daqui a um tempo vamos às vezes reconhecer utilidade. Precisamos também de infraestruturas, porque não basta ter pessoas, mas precisamos ter infraestruturas, infraestruturas físicas, infraestruturas a nível de equipamentos, e hoje em dia a evolução tecnológica arruma qualquer equipamento em 2 anos e, portanto, precisamos de investir continuadamente em equipamentos. E unidades no sentido em que a convivência das pessoas com os equipamentos produz um ecossistema virtuoso de pensar como é que se passa do conhecimento para um produto qualquer que vai introduzir a inovação. Para isto tudo, precisamos de modelos de financiamento. Eu sei que quando me chamam, normalmente é para falar de dinheiro, é incontornável, mas nós precisamos de modelos de financiamento que garantam a estabilidade destas políticas de qualificação, dos investimentos em infraestruturas e, portanto, precisamos aqui de modelos de financiamento público. Tenho muitas dúvidas na capacidade do investimento privado chegar a estas dimensões de maior risco, e as áreas da inovação e do conhecimento são áreas em que o investimento privado tradicional traz mais risco, não avança. Mesmo em países como os Estados Unidos, que são dos mais progressistas em termos de financiamento da inovação, a maior parte do financiamento é público e, sobretudo, o financiamento de base é público. São estas 3 dimensões, pessoas, infraestruturas, modelo de financiamento, que, no fundo, vai dar uma capacidade de valorização económica do conhecimento. E é aqui que está este desafio, quando nós passamos para a valorização económica. Precisamos ter empresas que vão testar este conhecimento, e aqui os desafios o desafio pode partir da empresa ou pode partir do centro de investigação ou do investigador. Precisamos de empresas que tenham graus de sofisticação que permitam integrar a inovação no seu perfil de produção, porque se temos pequenas e médias empresas ou microempresas ou empresas de género familiar, muitas vezes não têm a capacidade de introduzir métodos inovadores de produção. Portanto, precisamos de empresas que reconheçam a inovação como um fator de geração de lucro ou de vantagens competitivas. Precisamos dos tais recursos humanos especializados e precisamos de capital. Aqui capital no sentido de capital de investimento. E aqui, de todo, se calhar a fatia mais interessante até é o capital privado do que propriamente o capital público, porque o capital público não tem capacidade de apoiar todas as empresas para todos os projetos de investimento. Ele deve estar a montante, deve ser semente, e portanto, precisamos de capital privado, e aí Portugal tem crónicos déficits de capital privado. E, portanto, eu diria, para uma forma inicial, para lançar aqui a discussão, que estas são, no fundo, a forma que eu vejo a inovação. A inovação não está no princípio de tudo está o conhecimento. A inovação é produto deste conhecimento, da aplicação deste conhecimento e da valorização. O António Grilo, na ANI, dizia muitas vezes que detestava a palavra transferência de conhecimento. O conhecimento não se transfere, o conhecimento valoriza-se. Quando nós reconhecemos validade económica, comercial, com vantagem competitiva, gerada pelo conhecimento. O conhecimento não é algo que se pegue numa caixa e se transfira. É algo que se trabalha e que se valoriza de alguma maneira, que não é apenas económica, muitas vezes não é de todo apenas económica. E eram estas as minhas principais reflexões iniciais. Muito obrigada, Alexandra. Engenheiro Jorge. Muito bem. Muito obrigado pelo convite da ADC. É muito com gosto que estamos neste ciclo de conversas que tem colocado, de certa maneira, em cima da mesa temas que são decisivos para o futuro do país. E este também é um deles. Esta relação entre a política de coesão, a política de inovação, a política de competitividade e a política industrial, já agora.
Também quero deixar aqui complementar e aproveitar uma palavra para a Alexandra, Presidente do Compete 2030. Costumo dizer que a Alexandra está do lado bom da força. Porquê? Porque acabámos de perceber, efetivamente, que compreende profundamente o que é o papel da inovação do ponto de vista da criação de valor económico, de prosperidade, de melhores salários. E tivemos a ocasião de trabalhar muitas vezes e testemunhar a competência, o rigor e a dedicação com que tem conduzido os lugares por onde passa. E, portanto, temos muita esperança que, de facto, que nestes próximos anos, que o Compete possa, efetivamente, continuar a desempenhar aqui um papel muito importante, embora haja aqui algumas condições que se têm que reunir e já vamos discutir. Só para uma nota histórica da apresentação da própria Ecotec e a propósito do que a Alexandra falou da transferência de conhecimento, o conhecimento não se transfere por milagre da cabeça de onde ela é produzida, das ideias dos investigadores, para o ambiente empresarial e aplicado, digamos, para criar valor económico. Isso não existe. O que existe é problemas de mercado que precisam de novo conhecimento técnico ou científico e que é preciso, digamos, que alguém esses problemas possam ser resolvidos, o que significa, logo à partida, uma necessidade de enorme proximidade entre quem tem o problema e quem conhece a oportunidade de mercado e quem tem capacidade para explorar uma nova solução técnica, tecnológica. E, portanto, este é o problema original da criação da Ecotec. Há 21 anos, por inspiração presencial, o Presidente Jorge Sampaio chamou 100 empresários e disse: meus senhores, o grande problema da competitividade deste país a competitividade deste país será na forma como nós vamos criar conhecimento científico e aplicá-lo em ambiente empresarial para criar valor e criar competitividade das nossas empresas. E esse foi o problema. Já agora, se a Ecotec fosse uma startup, esse problema, digamos, original, ainda não está resolvido. Embora, eu relembro que naquela altura a intensidade de ideia empresarial era cerca de 0,2%, hoje é 1%. Mas mesmo assim estamos muito atrás daquilo que é o objetivo até 2030 de 2% empresas e 1%. Mas esta intensidade de investigação e desenvolvimento, que tanto se fala na Europa, o relatório Mário Draghi, etc., que temos que investir mais em ID e em setores, digamos, de tecnologias mais disruptivas, não é uma condição, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Portanto, é preciso que a empresa esteja preparada para não só especificar e procurar, chama-se capacidade absortiva, especificar qual é que é o conhecimento que precisa para resolver os problemas, digamos, as oportunidades do mercado, mas depois ser capaz de aplicar em produtos, serviços, processos, relações com os clientes, exatamente, como a Alexandra muito bem referiu, para criar valor e para se adaptar, digamos, àquilo que são as exigências de competitividade no mercado. Portugal, como nós sabemos, tem duas economias. A primeira é a economia da inovação. Nós mapeámos-la na Ecotec, temos cerca de 2.500 empresas, das 5.000 empresas que fazem ID em Portugal, nós conhecemos bem 2.500, das quais 2.000 já atribuímos um estatuto inovador, e, portanto, essa economia de inovação compete nos mercados mais exigentes, investe em investigação, investe substancialmente, robustamente em investigação e desenvolvimento, cria tecnologia própria, que depois aplica, digamos, no seu modelo de negócio, paga salários capazes de atrair e fixar talento no mercado de talento global e gera crescimento com valor acrescentado e com rentabilidade. Portanto, na prática, para aqueles que nos estão a ouvir, uma empresa só pode pagar salários, digamos, competitivos se gerar VAB, se gerar valor acrescentado suficientemente para isso. E já agora tem que ficar qualquer coisa para remunerar os acionistas, porque senão não dá. Portanto, esta é a primeira economia, que coexiste com uma segunda economia, que nós chamamos de economia tradicional, que compete apenas pelo preço, sem tecnologia própria e com baixos salários e com crescimento lento e doloroso. Esta economia é a economia, nós temos 40.000 empresas exportadoras, uma em cada 10 investe em investigação de desenvolvimento, está na primeira economia. No meio, temos aquilo que são as empresas que estão no meio, não estão nem na primeira nem na segunda, já investem em digitalização, já investem em transição energética, já têm painéis solares, etc.,
já investem em certificação, em qualidade, mas ainda não abraçaram a inovação e o conhecimento. Só para vos dar aqui uns números, mesmo nas empresas inovadoras, apenas, e falámos agora mesmo da qualificação avançada, nós na Cotec temos essa tese, o efeito transformador de qualificação avançada dentro das empresas, apenas uma em cada 5 empresas inovadoras tem um doutorado, pelo menos um doutorado dentro da empresa. Ora, um doutorado é uma máquina de aprendizagem. Um doutorado é transformador, não só na capacidade da empresa absorver o conhecimento, mas de se relacionar com o exterior, nomeadamente a academia, para onde esse conhecimento poderá ser co-produzido. E o segundo dado que eu gostaria de deixar é, e provavelmente vai-vos surpreender, qual é que é a percentagem de empresas inovadoras que colaboram com a própria academia. Estamos a falar menos de 1 em cada 10. Estamos a falar de empresas inovadoras. Portanto, esta ideia de que as empresas podem fazer tudo sozinhas e que podem ir buscar o conhecimento e aplicá-lo, esbarra com dois grandes problemas nesta transição. O primeiro problema é a qualificação, preparar os quadros para poderem buscar esse conhecimento, capacidade absortiva, e segundo, a cultura de colaboração, de confiança, que tem a ver com proximidade, como nós sabemos. E isto, os culpados e os suspeitos do costume não são só os empresários, que obviamente ainda continuam a olhar para o que é que eu vou fazer aqui com um doutorado? Para que é que eu quero um doutorado? Um investigador. Ainda por cima, pode até saber mais do que eu. Então eu fico envergonhado perante os meus trabalhadores. Não. Esse é o primeiro, uma questão cultural. Mas também a cultura vem do lado da academia. A Alexandra referiu muito bem que o sistema científico, as políticas científicas em Portugal têm 30, 40. Eu acabei o curso em 87 fiquei na academia durante uns tempos a fazer investigação, ia para Bruxelas e aquilo vinha cheio de projetos, porque Portugal tinha acabado de aderir à União Europeia e, portanto, tinha começado aí o grande crescimento dos projetos e da investigação, etc. Portanto, somos um país muito jovem na política de ciência, formalizado. Portanto, temos que também temperar os nossos ímpetos e as nossas autoflagelações. Não é? Portanto, somos jovens. A Alemanha tem centenas de anos já de colaboração entre universidades e empresas. E os norte da Europa, etc. Portanto, claro que isso não nos inibe de uma necessidade de acelerar. E sabemos que Portugal é um país lento. Tudo demora tempo. Tudo demora tempo. Às vezes conseguimos acelerar. Portanto, este é um ponto. Entre estas duas economias, eu diria que a maioria das empresas vive neste espaço, neste limbo entre a economia tradicional e a economia da inovação. É aqui que se joga o futuro. É aqui que a política pública, e nomeadamente a política de coesão e a política de inovação e de competitividade, se têm que cruzar. E se olharmos para os números europeus, percebemos bem a urgência. O PIB per capita em Portugal ronda os 30 mil euros. E mais. A média da Europa são 38. O nível de vida em Portugal não ultrapassa 80% da média europeia, desde 2010. E alguns estudos sugerem, há aqui uma discussão, depende da forma como se mede, que ainda pode estar mais abaixo. E a produtividade por hora tem vindo a divergir. Já fomos ultrapassados em um país, há mais ou menos essa flagelação. E estes números mostram que, apesar de termos crescido acima da média europeia, o crescimento não é virtuoso, porque crescemos estruturalmente a divergir do resto. E porquê? Isto é um estudo, acho que promovido pela própria agência da Nova, que Portugal convergiu com a União Europeia em 14 e 19, só por causa dos fundos estruturais. Mas o problema é que este estudo, e já agora, todas as regiões não teriam convergido teriam divergido se não houvesse estes fundos. E já agora o efeito multiplicador no VAB. Estamos a falar de 2,5 euros de valor acrescentado em 3 anos depois. Não é logo, aquilo não aparece logo, há um efeito aqui. Isto prova fundamentalmente duas coisas, da nossa perspectiva. Primeiro, os fundos foram determinantes para a convergência. São determinantes. São uma condição necessária, dado a escassez, como a Alexandra já referiu, de capacidade de investimento das empresas, principalmente em áreas de maior risco. Segundo, portanto, mas também revelam um risco, se forem só fundos de coesão. Se forem só coesão, política de coesão. Que é, sem inovação estrutural das empresas, ficamos dependentes de transferências externas.
e nós sabemos que elas não vão durar para sempre. A tendência vai ser termos, digamos, Portugal ser um beneficiário. Portanto, a convergência a prazo faz-se com fundos, sem dúvida, com apoio e com política pública. Mas a convergência duradoura só se faz com inovação. E esse é que é o tema. A convergência europeia, fundamentalmente, e eu julgo que eu já vou concluir, mede-se pela capacidade de transformar o conhecimento em valor económico. E, portanto, isso significa, digamos, proximidade das empresas com a academia, formação avançada e disponibilidade para investir em áreas, digamos, que não são as áreas em que as empresas já estão. Porque, na prática, as áreas em que as empresas já estão sujeitas às competências, principalmente as empresas internacionais, estão sujeitas à concorrência externa, o que significa margens permanentemente em erosão. Para eu renovar as margens da empresa, eu tenho que investir em novas áreas de margens maiores. E aí significa conhecimento, significa inovação. Portanto, como estamos a divergir, eu diria que a conclusão é evidente. Não basta acelerar a política não basta só coesão, é preciso acelerar a política de inovação e de competitividade. E aqui, neste caso, é uma política também de natureza industrial e também uma política de natureza de competitividade. E mais do que isso, não basta manter o ritmo. Precisamos, como já foi dito, velocidade e de escala. São os dois, aliás, nós na Cotec Europa de 2000, agora em maio, foi exatamente as duas grandes, digamos, grandes conclusões. A Europa do Sul, em particular, a Europa em geral, relatório Draghi, mas a Europa do Sul em particular precisa de aumentar mais colaboração, mais capacidade, para aumentar velocidade e escala naquilo que faz. Portanto, gostava, e já agora, só em termos de política, gostava só de sublinhar uma coisa que às vezes passa um bocado despercebida, que é a importância das políticas locais e da atuação do território e dos municípios. Porque falamos, digamos, das políticas nacionais, mas cada vez nós que estamos no terreno e que, de alguma forma, estamos e vemos as empresas não estão no éter, as empresas estão no terreno. Nós vemos que são os municípios, hoje, mais do que a rotunda, mais do que o pavilhão ginómio desportivo, mais do que o hardware, mais do que os tangíveis, são os municípios que conseguem integrar a economia da inovação nas suas estratégias. Alguns, a maior parte deles ainda não consegue fazer isso. A Cotec está a tentar, está a ajudar nessa matéria, dar uma ajuda. Não porque, fundamentalmente, cada vez mais temos que explicar a competitividade das empresas pelo lugar e o território onde as empresas estão localizadas. Portanto, em alguns casos, e é a nível do território, a nível local, que se consegue aproximar as empresas, universidades e financiamento. E também a nível local, onde a inovação se transforma em competitividade territorial. Um território é competitivo se consegue atrair, isto de uma forma simplista, atrair talento, atrair conhecimento e atrair ecossistema empresarial, colaboração empresarial. Isto são os grandes intangíveis de competitividade empresarial hoje e que não estão no balanço das empresas. Têm que estar de fora. Para terminar, eu diria e concluiria que a inovação é o que separa aquilo que eu posso chamar o círculo ou ciclo virtuoso, valor, crescimento, rentabilidade, prosperidade, do círculo vicioso da estagnação. E, portanto, nós, aos empresários, temos de perguntar em que economia querem estar. Aos decisores políticos, temos de perguntar querem ou não querem investir e apostar em políticas de inovação, juntamente, obviamente, com políticas de coesão. E eu diria que às instituições teremos que perguntar aquilo que podem fazer dentro da sua esfera para poder reduzir aquilo que é o custo da implementação da política, a execução e a sua eficácia. E é nesta encruzilhada onde a Cotec também funciona, exatamente apoiar as empresas, mas também o ecossistema, para uma transição mais rápida. É basicamente o nosso posicionamento nos últimos 20 anos e a razão de nós existirmos. Muito obrigada. Após estas apresentações, eu começaria pela Alexandre, pegando nesta questão das políticas públicas. O Compete tem um papel central e tem tido um papel central no apoio às empresas e ao sistema científico e tecnológico. Na sua visão, de que forma as políticas públicas podem estimular mais e melhor a inovação em Portugal? E já deu aqui algumas dicas quando falamos em recursos humanos altamente qualificados e aquele que tem sido o papel e o apoio
dada a questão dos modelos de financiamento, que está totalmente associado com a questão dos fundos e dos apoios e aquilo que é o futuro relativamente aos fundos europeus, e também de que forma os fundos europeus podem reforçar a competitividade e a resiliência da nossa economia, neste que é o crescimento virtuoso e este ciclo virtuoso, de que forma é que podemos olhar para o futuro e nesta continuidade. Eu vou já aqui fazer um disclaimer, de que sou uma parte interessada, mas eu acho que os fundos europeus, no outro dia perguntaram uma coisa da Caixa Geral de Depósitos, nos encontros fora da Caixa, perguntaram-me provocadoramente, numa escala de 1 a 10, qual era a importância que eu achava que os fundos europeus têm no processo de desenvolvimento nacional. E eu não hesito, eu dou 10. Pronto, já fazia este disclaimer, porque esta minha visão do contributo dos fundos europeus absolutamente favorável, não crítica, e já vou explicar porquê, é o ponto de partida de onde eu parto para as políticas públicas. Para mim, os fundos europeus sempre foram um instrumento para a política pública. Quando eu vou para um programa, eu vou sempre para gerir a política pública do setor, e é assim que eu vejo os fundos europeus. E, portanto, os fundos europeus tiveram nos últimos 30 anos um papel-chave no desenvolvimento das políticas públicas nacionais. Não é por não haver dinheiro nacional, não é só por isso. Até podíamos discutir se há ou não há orçamento de Estado e se ele é mal distribuído ou se o PIB está mal calculado pela economia informal. Podemos ter muitas discussões. Mas os fundos europeus, os programas operacionais e os vários quadros europeus vieram introduzir uma tradição que não existia antes em Portugal, que é a da accountability e da avaliação das políticas públicas. E isso era algo que em Portugal não existia se não tivéssemos esta obrigação europeia de avaliar o que é que fazemos no meio, no fim. Podemos discutir da qualidade, dos indicadores, dos sistemas de informação se alimentam à avaliação. Eu tenho aqui a Sandra à minha frente, não podia deixar de defender, não só por estar à minha frente, mas porque eu acredito mesmo que se não fossem os fundos europeus, nós não tínhamos introduzido para Portugal esta cultura de avaliar o que fazemos, esta cultura de prestação de contas. E, portanto, com todos os problemas que os fundos europeus têm e todas as limitações que eles têm, porque eles não são a chave da política pública, mas eles servem a política pública, eles vieram-nos introduzir uma clarividência e uma forma de programar e uma forma de acompanhar, de monitorizar e de avaliar que aquilo que não está no financiamento europeu muitas vezes não tem. E só por isto devemos muito ao financiamento europeu. Também integrar um espaço comum europeu, um espaço comum de investigação, um espaço comum de inovação, tudo isto são património europeu que podemos pôr debaixo do chapéu dos fundos europeus, mas são muito mais do que dinheiro. E, portanto, o que é que os fundos europeus nos permitiram ao longo destes 30 anos, antes de eu chegar às políticas públicas? Criar uma comunidade de investigação, que não havia, e uma comunidade de investigação que participa em parceria com os seus congêneres europeus, numa Europa mais alargada até do que os 27 Estados-membros, ao longo de todos os programas quadro de investigação e mais agora atualmente no Horizonte Europa. Esta é de facto a mais-valia do financiamento europeu, não se esgota no dinheiro, esgota-se na construção deste espaço, desta comunidade de investigação, e Portugal, sem o financiamento europeu, não o conseguia fazer. Permitiu que as empresas também, com todas as dificuldades que o Jorge referiu, descobrissem o valor da inovação, porque lhes permite ter vantagens económicas e competitivas e, portanto, valorizar a inovação. Apesar de termos estes dois mundos empresariais, de um país que inova e um país que não inova, o país que inova percebeu claramente que é esse o caminho, e isso permitiu descobrir o valor da inovação, assim como as empresas descobrem o valor de um doutorado. Vão descobrindo o valor económico de ter um doutorado nos seus quadros. E isto permitiu ter uma comunidade de inovação. E isto tendo presente que as políticas públicas são um processo. As políticas públicas não começam, não se implementam e acabam, não. As políticas públicas são um processo contínuo no tempo, são um processo de aprendizagem, de desenvolvimento,
e de contínua adaptação da política pública ao seu contexto. Nós hoje não temos problemas ao nível do abandono escolar, mas temos problemas ao nível da qualidade do ensino e do funcionamento do sistema de ensino, demasiadamente subordinado no secundário à progressão de estudos superiores e não qualificando ali o ensino profissional, que poderia ter outra valorização que não tem. Mas indo a esta visão de que a política pública é sempre um processo e um contínuo, eu dou um exemplo que é muito fácil perceber. Nós não teríamos as agendas mobilizadoras que conhecemos hoje no PRR se ao longo do CREN e do PT 2020 não tivéssemos os programas mobilizadores, que foram o primeiro balão de ensaio daquilo que o Jorge referia como uma política de colaboração e de confiança. Os programas mobilizadores que começaram no final do CREN e depois se prolongaram no PT 2020, permitiram criar a tal comunidade de confiança entre as empresas, os centros de investigação, as universidades e, portanto, o que nós conseguimos ter no PRR é resultado de toda uma política de inovação e de promoção do sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento tecnológico que tivemos nos anteriores quadros comunitários. Portanto, é um processo contínuo e de aprofundamento constante. O que é que eu acho que a política pública, o que falta a nós conseguirmos concretizar melhores políticas públicas através do financiamento comunitário, que é a parte que me compete, passando o pleonasmo. Primeiro, nós temos que passar, na atual fase, de uma perspectiva de banda larga para a especialização. Ou seja, avisos de banda larga, candidaturas onde todos têm o direito de aceder, como se o financiamento comunitário fosse um direito que assista a todos. Não, o financiamento comunitário é para quem quer desenvolver aqueles projetos que alimentam a política pública e os objetivos da política pública. E, portanto, eu acho que temos que passar para avisos muito mais focados, muito mais temáticos, muito mais dirigidos ao que nós queremos concretizar, do que ter um aviso de inovação produtiva onde vêm 1000 candidaturas para fazer tudo, desde metodologias inovadoras para frango assado até para calçar as ruas da calçada da Portuguesa. Portanto, passe o exagero. Mas, ou seja, quando eu abro um aviso de inovação produtiva, eu não estou a definir os setores, e isto também é um conceito discutível, não estou a privilegiar áreas tecnológicas, não estou a definir nada, estou a abrir a porta e venham. E eu acho que isso não permite implementar a política pública e os objetivos que a política pública define. E, portanto, eu acho que temos que ser muito mais inteligentes, tem a ver com a especialização inteligente, mas temos que ser também muito mais inteligentes na maneira como construímos os nossos instrumentos que vão servir a política pública. Porque isto, no fundo, estamos a apoiar projetos que intrinsecamente são bons do ponto de vista individual da empresa A, B ou C, mas não estamos, se calhar, a olhar para a mais-valia daquele projeto para um determinado ecossistema industrial. E, portanto, temos que ser muito mais assertivos na maneira como colocamos os nossos instrumentos no terreno. Depois, isto leva-me ao segundo aspecto, é que a política pública tem que fazer escolhas. Não pode, não é tudo igual. Portugal tem várias áreas onde pode investir, mas tem que se posicionar em áreas que considera estratégicas para o seu desenvolvimento, para o seu posicionamento mundial, e, portanto, tem que haver aqui áreas de especialização. Até porque a política pública, como eu disse, o financiamento público não consegue acompanhar todas as necessidades de financiamento, quer público, quer privado. E, portanto, nós temos que alavancar com o financiamento público aquilo que melhor serve as políticas públicas. Mas aqui há o busilis, o que é a política pública? Portanto, política pública sem definir especialização, sem dizer quais são as áreas de especialização estratégica, não é uma política pública, porque a política pública tem que fazer escolhas. E o Ministro das Finanças, certamente, todos os dias, e a Cláudia sabe bem, tem que se fazer escolhas. Onde é que se põe o dinheiro público? Se põe, se põe mais na educação, se põe mais na saúde, se põe mais na economia. E assim nunca chega para ninguém, porque ele é curto. Portanto, nós temos que fazer nas políticas de inovação também escolhas em áreas de especialização estratégicas para as políticas públicas de inovação. E foi isso que tentámos fazer, ainda estava na ANI, e que foi um projeto que eu considero muito interessante, porque nos permitiu partir
para uma política pública de inovação a partir do que eram as nossas capacidades. As nossas capacidades em termos de recursos humanos, em termos de dimensão e de densidade empresarial que podia alimentar estas áreas de especialização e em termos de procura internacional dinâmica. Ou seja, eu posso ser muito boa a fabricar uma coisa em Portugal, mas não haver comércio internacional que absorva aquela minha produção. E, portanto, esta especialização de áreas estratégicas é fundamental para eu definir uma política pública e saber fazer escolhas. E, portanto, afunilar a tal banda larga que tudo apoia. Daí, faço a ponto para o STEP, estavas a pensar que eu não ia lá, mas o STEP, e nós, na nossa reprogramação do Compete, abraçámos por motivos egoístas e por motivos de convicção, os dois ao mesmo tempo. Primeiro, porque tinha vantagens na implementação dos instrumentos comunitários, mas por outro, e mais importante, porque nos permitia fazer as tais escolhas. Ou seja, permitia-nos ir buscar, se calhar, o melhor que a Comissão Europeia produziu, que é um elenco das áreas tecnológicas que são absolutamente relevantes para o posicionamento da Europa enquanto bloco económico. Para a Europa não ser irrelevante, há aquelas áreas tecnológicas e aquelas áreas tecnológicas associam uma tecnologia. E, portanto, não é tudo igual, a tecnologia tem que ser disruptiva e tem que ser a pensar naquilo que vai ser daqui a 10 anos. E, portanto, o STEP permitiu-nos ter este instrumento, que muitas vezes as políticas nacionais hesitam ao fazer escolhas a nível nacional, porque fazer uma escolha parece que estamos a apoiar uma coisa em detrimento da outra, e muitas vezes as políticas públicas, nomeadamente no financiamento comunitário, hesitam muito em fazer escolhas. Basta olhar para o PRR, acho que não houve nenhuma área da política pública em Portugal que não tenha tido financiamento PRR. Por exemplo, a Espanha aqui ao lado fez uma opção muito diferente, que foi concentrar recursos massivos em 10 projetos significativos para a economia. A Itália também, com os semicondutores, instalou uma fábrica da Intel na Catânia e, portanto, recuperou a Sicília, uma área muito deprimida económica e socialmente, através de um grande investimento privado, a propósito da tecnologia. Mas o projeto de desenvolvimento daquela região, lá está a importância das regiões, mas também da política pública a fazer escolhas. E, portanto, o STEP vem-nos trazer a possibilidade de nós aderirmos a escolhas tecnológicas disruptivas e adaptarmos a programação do Compete a esta dimensão de fazer escolhas em termos da política pública. E, portanto, eu diria que o papel das políticas públicas é exatamente este, é fazer escolhas e partilhar o risco com os promotores que vão, promotores em sentido lato, os atores, se quiserem, os atores que vão no terreno implementar estas escolhas. E é aqui que o financiamento deve estar. Esta é uma visão que é um bocadinho menos alinhada com o desenho das políticas públicas e do financiamento comunitário, mas eu gostava muito que fosse para aí que caminhássemos. Olá, boa tarde. A Alexandra quase que leu as minhas perguntas, mas Isto é o brincadeira à parte. Exatamente, já falamos há muito tempo. Deixem-me começar, mas queria pegar exatamente nesta questão das escolhas, mas 2 ou 3 comentários prévios. É ainda impressionante e certamente culpa nossa de comunicação como é que há um conjunto de mitos que não têm fundamento nos dados. A política de coesão em Portugal é, de todos os Estados-membros, a que tem afetado mais a inovação ao longo dos últimos anos, em termos relativos. Nós, sendo um país da coesão, temos percentagens de alocação CREAN, Portugal 2020, Portugal 2030, ao nível dos países mais desenvolvidos que têm muito mais focalização. E, portanto, a questão coesão e inovação, acho que no caso português, do ponto de vista da alocação de recursos, depois temos a discussão dos resultados, da sustentabilidade, e depois temos outra nota que é Portugal tem um processo de convergência de PIB per capita constante desde 2015, 2016. Depois podemos discutir os resultados. Depois há um flagelo nacional que é nós só discutimos os resultados quando eles são bons. Quando eles são maus, nós acreditamos. Quando eles são bons, nós discutimos. Naturalmente que há questões a discutir nos resultados e nos indicadores, mas são questões muito transversais a outros Estados-membros, nomeadamente a capacidade
de os países poderem estar a medir de forma correta a população em fluxos migratórios muito significativos. Isso tem implicações. Não podemos é achar que somos sempre os únicos na Europa a que isto nos acontece, basta olhar aqui para o lado e perceber que há outros dados. Mas isto era isto é uma conversa e, portanto, é a sequência do que foi dito. Eu gostava de pegar nesta ideia da escala. O Draghi, um ano depois, vem dizer, bom, eu entreguei um relatório, aliás, o Jorge, se me permite, já referiu, a Europa foi um bocadinho lenta, ainda não olhou para o relatório e, portanto, a escala, quando comparamos com os Estados Unidos, é outra. Quando olhamos para as empresas tecnológicas que estão na Europa no contexto mundial, são absolutamente residuais. Quando olhamos para a capacidade de aplicar, não transferir, aplicar conhecimento científico, estamos atrás. E também quando olhamos para a capacidade de mobilizar de forma massiva investimentos financeiros para isso. E quando olhamos para o Innovation Scoreboard de Portugal no contexto europeu, percebemos onde é que nós estamos menos bem. A evolução é notável desse ponto de vista. E onde estamos menos bem é, sobretudo, nesta questão que é a inovação, que é a aplicação. Ou seja, nós temos recursos, nós temos condições de contexto, mas depois na cooperação, nas patentes, na capacidade das empresas terem produtos. E esta referência dos 5% nas duas economias é uma referência muito interessante e eu gostava de colocar esta questão ao Jorge, começar por aí, que é, dito isto, nós precisamos de escala, nós precisamos que estes 5% cresçam, precisamos que os da transição subam. Na Europa passou a poder-se discutir novamente política industrial. Há muitos continentes onde nunca se deixou de discutir. Na Europa era proibido. Na Europa era proibido, agora deixou de ser proibido e, portanto, já podemos falar sobre isso. Política industrial implica escolhas. Implica escolhas, e por isso é que eu estava a brincar que a Alexandra já tinha olhado, implica escolhas, sejam tecnológicas, implica, no caso português, e isso está relativamente estudado, implica maior cooperação porque nós não temos empresas de escala, não temos nem capital muito significativo, nem temos um predomínio de grandes empresas. E a pergunta é, como é que nós podemos, e como é que a Cotec se posiciona nisto, como é que nós podemos coletivamente assumir estas escolhas? Seja em torno de tecnologias, seja em torno de setores, seja em torno de ter maior predominância de novos setores. E termino com isto. A Europa assumiu 3% de ID em matéria de ID no PIB, essa meta. Quando se analisa, percebe-se que só países com determinados perfis de especialização tecnológica em setores muito intensivos em tecnologia conseguem estar nos 3 ou acima. E, portanto, Portugal, nessa análise, tem uma percentagem de ID, que, aliás, tem subido bastante, referiu, que é relativamente acima dos padrões do seu perfil de especialização. E, portanto, como é que esta questão, e a pergunta, voltando a ser mais concreto, como é que esta questão das escolhas e da associação, seja por clusterização, especialização inteligente, STEP, como é que as empresas olham para isto e como é que uma entidade como a Cotec olha para isto e ajuda nesta... Porque é uma decisão coletiva, não há nenhum sábio que saiba qual é, passa a redundância, o que é que vai ser a empresa daqui, ou a empresa do futuro daqui a 20 anos. Nem por decreto. É que, por decreto, vamos decretar que vamos ter um setor pujante em biotecnologia, por exemplo, ou em eletrónica ou semicondutores. A questão fundamental aqui, para nós, é o seguinte, já o Dominique Fauré já dizia isso há muito tempo. O grande problema da Europa é que não consegue fazer escolhas. E, portanto, é preciso, e não se falava de política industrial, mas se calhar tem que se falar em política industrial, principalmente em não para focar em setores, até porque estes setores estão-se a reinventar, e nós vemos muitas empresas que estão classificadas em CAIs de baixa tecnologia, mas quando nós vamos olhar para indicadores como intensidade exportadora, intensidade de ID, valor acrescentado, estamos a falar de uma empresa de alta tecnologia. Uma empresa que tem 10% de ID sobre vendas e que está classificada num setor de baixa tecnologia, alguma coisa aqui não está. Portanto, é uma empresa que está efetivamente a usar conhecimento e que está, digamos, a extravasar aquilo que são os limites naturais do seu setor, onde está classificado. E já agora, a propósito disso, quando nós vamos olhar para as estatísticas nacionais e quando olhamos, digamos, as exportações de alta tecnologia, média e baixa, claramente temos que rever essa situação, porque provavelmente estamos digamos, a ter aqui algum enviesamento no que está a acontecer. Dito isto, o grande problema, digamos, da questão da intensidade tecnológica e do investimento em investigação e desenvolvimento, que é para nós uma proxy
do que vai acontecer à economia no futuro, para nós, eu diria, é aceito geralmente, olhamos para as empresas têm crescido, em média, 15% o investimento em I&D, por vários, cá está, também muito com políticas públicas, pela força de políticas públicas, nos últimos anos. E isto parecem boas notícias. O grande problema, e isso também acontece na Europa, não, portanto, Portugal é apenas um caso particular do que acontece na Europa, o investimento em investigação e desenvolvimento está focado num número muito pequeno de empresas, já falámos, 5 mil empresas em 40 mil exportadores, e mesmo nesse está concentrado, para dar um número concreto, o primeiro decile, os 10% que investem 6 vezes mais que a média desse grupo. Portanto, estamos concentrados muito. E mesmo os que investem mais precisam, de alguma forma, mutualizar o risco, porque mesmo uma grande empresa portuguesa, quando diz vamos investir em tecnologias para, vamos imaginar, transição energética, mas vamos ver o que é que o Estado nos tem para nos ajudar, porque isto, a inovação incremental fazemos dentro de casa e pagamos, mas a inovação disruptiva temos que ir buscar ao outro lado. Portanto, a grande questão, e é isso também a grande questão também para a política europeia, a política industrial europeia e a política de competitividade, é, por um lado, de facto, estas tecnologias que estamos a falar, hoje em computação avançada, supercomputação, inteligência artificial, automação de processos, eletrónica, biotecnologia, semicondutores, novos materiais, isto são tecnologias que vão ser usadas em qualquer setor. São todos setores STEP. São setores STEP. São tecnologias STEP. São tecnologias transversais. Setores, mas são plataforma. Há quem chame de tecnologias de plataforma. Sim. Portanto, qualquer empresa, no seu processo de transformação estrutural do seu modelo de negócio e adaptação àquilo que é as oportunidades de mercado, vão ter que utilizar componentes destas tecnologias, como se fosse um puzzle. E, portanto, vão ter que as dominar. Qual é o problema? É que olhamos para o lado e quem é que está na empresa para poder absorver? Nós temos, e já fizemos alguns estudos, publicámos esses estudos também, em conjunto com os nossos parceiros académicos, um dos determinantes da competitividade, da inovação e da transformação do modelo de negócio decorre de um conceito que vem também da gestão, chamado capacidade absortiva de conhecimento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, é a capacidade que a empresa tem de selecionar o conhecimento que precisa para a transformação do seu modelo de negócio. Não só criar valor, mas capturá-lo também. Ora, é aí que está aqui a questão fundamental. Quando estamos num momento de grande convergência tecnológica, em que há interação de todas estas tecnologias, eu preciso ter uma capacidade absortiva suplementar. Como é que eu tenho? Bom, eu gostava de ter grandes empresas, mas não tenho. O tecido empresarial português é feito de empresas que, à escala europeia, estão, digamos, numa escala subótima. Mas é o que temos. E, portanto, aquilo que é a nossa experiência Cotec é observar diretamente o tecido português, a economia da inovação, a partir deste farol, que são as 2.500 empresas, observamos uma coisa muito interessante. Mesmo a uma escala de 10 milhões de euros de faturação, 20 milhões de euros de faturação, portanto, que é uma escala ainda relativamente pequena, nós temos empresas extremamente rentáveis, com VABs sobre vendas de 60%, 70%, com níveis salariais, portanto, peso dos salários sobre o VAB de 40% e com rentabilidades de 30%, 40%. EBITDAs. Portanto, é possível ser rentável, mesmo a uma escala. Claro que depois o desafio é continuar a crescer e manter, portanto, o ciclo virtuoso. E, portanto, continuar essa... Mas aqui, o centro daquilo que é a política de competitividade e a política industrial passa por aquilo que acabamos de dizer. Por um lado, capacitação. Eu vou dizer isto, se calhar alguns empresários vão zangar-se comigo. Mas o empresário prefere comprar uma máquina, porque a máquina não tem pezinhos e não sai pela porta fora, e fazer um bocadinho aquilo mais do que já faz. E apaga pelos fundos. E apaga pelos fundos. E, portanto, tem um valor, e até serve como colateral, etc., do que investir num doutoramento, porque é o que me dizem os nossos empresários. Se eu investo no doutoramento, depois o homem é doutor, sabe muito e vai para outra empresa, e eu não consigo fixá-lo. Até já houve gente que nos disse, olha, que eu até que podia pensar num modelo tipo futebol, não é? Uma espécie de um prémio de transferência. O trabalhador ia para o outro lado e tinha que pagar uma... Podemos pensar nisso também. Mas este é o que é o problema. O empresário está muito menos sensível para investir em pessoas que, se na prática e num ambiente em que vamos automatizar tudo o que é possível automatizar, é ali, é na batalha das ideias, do conhecimento, da capacidade absortiva que se vai fazer a diferença.
aqui, em Espanha, em qualquer país do mundo, do que comprar uma maquineta que diz, você já pode fazer mais peças, pode fazer mais rápido, pode fazer mais eficiente, com menos desperdício. Está bem, mas continua a fazer a mesma coisa. E daqui a uns tempos há uma empresa no Egito, ou no Marrocos, ou na Turquia, que faz igual e mais barato. Porque, naturalmente, a estrutura, digamos, o cost position, nomeadamente de recursos humanos, e as máquinas são as mesmas, permite fazer isso. Portanto, o que é que nós observamos? Observamos que há aqui um caminho para a economia, para a transição destas empresas. Há um caminho. É um caminho duro, porque exige investimento da parte das empresas em capital intangível e que pode sair pela porta da rua, se a coisa não é bem gerida. Mas também temos bons exemplos de capacidade de atrair e reter. Há empresas nossas associadas que estão em lugares em Portugal, e estamos a falar de coesão, improváveis em termos do seu setor. Completamente improváveis. Albergaria à Velha, Benedita, que os presentes devem conhecer estas localizações, mas até as empresas. Não são, e até as empresas. Não? O problema é que a economia nacional, e consegue também dar visibilidade a essas empresas, também, mas o problema da economia nacional é, efetivamente, digamos, termos ainda uma economia nuclear da inovação relativamente pequena e que tem que crescer. E, portanto, o papel da política pública, o cruzamento entre a política de coesão, a política industrial, dizer, ok, estas tecnologias de base são tecnologias fundamentais para a competitividade e para a inserção nas cadeias de... E a política de competitividade, e agora deixem-me dizer também, que é uma nota crítica, mas construtiva sobre a questão da burocracia. Falamos da burocracia e eu lembro outro dia, o Ministro da Reforma disse uma coisa que para mim é perfeitamente... É lapidar do ponto de vista daquilo que deve ser o nosso pensamento. Se nós reduzirmos o custo de contexto das empresas, aquilo que é os custos de interagir com o Estado, não estamos só a falar com o Compete, por exemplo, estamos a falar em geral, as obrigações de reporting, aquelas que são úteis e aquelas que não servem rigorosamente para nada, mas que estão na letra de lei, porque alguém achou, também é bom que as microempresas também reportem não sei o quê. Pronto. E eu dou só... E o Ministro, digamos, há pouco tempo dizia, se nós reduzirmos esses custos, até é possível aumentarmos os funcionários do Estado, porque se calhar o Estado não tem funcionários a mais. Se calhar no Compete não há funcionários a mais, há funcionários a menos. Isso certeza. Há menos gente. E, portanto, há aqui uma noção de que se nós reduzirmos o custo de conta, se eu tiver... Eu experiência direta da Cotec. A Cotec nos últimos 10 anos investiu 8 milhões de euros em projetos de formação, capacitação das empresas, SIACs e afins. E eu diria que este princípio, por exemplo, de só uma vez, que se agora fala e que está em letra de lei há muitos anos, esse deveria ser um princípio santo sagrado. Quantas vezes é que já nos pediram a mesma informação que já tínhamos, ou porque mudou o gestor, ou porque não sabem onde está a informação, e depois com prazos apertadíssimos. Se não cumprimos, estamos fora do jogo. É menos um. É menos um. Quantas vezes é que me pedem o meu registro, o meu cadastro, o meu registro criminal? De 6 meses tenho que tirar um. Há reabertura de processos judiciais. Neste momento estamos um pedido de uma agência intermédia que 2 anos depois de encerrarmos o projeto, encerrado, fechado, sem mais nada, estão-nos a pedir novamente informação. E já agora, naquela altura, em 2023, a nossa equipa ficou completamente ocupada só para responder pedidos, mas eram pedidos do género para a semana. Demoravam 6 meses a discutir o que é que tínhamos, ou a responder ao que tínhamos enviado, e depois era mais informação e mais informação. Ora, tudo isto são custos, são recursos que dentro das empresas estão a ser desviados para responder ao Estado. E se nós reduzirmos estes custos sem perdermos controle, e mais uma vez concordo, nós somos vítimas de uma imagem e de uma autoflagelação nacional que somos todos aldrabões e somos todos corruptos. Sabendo que Portugal, a nível europeu, é um dos países que tem execução mais exemplar dos fundos comunitários. Se calhar a maior parte das pessoas não sabe disso. Portanto, eu diria que esta questão é simplificar processos. E esta mensagem é muito simples. Os beneficiários não podem gastar mais tempo na resposta ao Estado do que o valor do próprio benefício.
E já agora deixo uma sugestão aqui à minha querida Alexandra, que me diga, na prática, que é o seguinte, que é, as timesheets que apresentamos deviam incluir o tempo que nós interagimos com o Estado. Abate. O abate, pois. Porque, O abatimento. temos administrativo. tempo administrativo de relacionamento com o Estado, até porque era um incentivo. Quanto maior fosse esse tempo, digamos depois. Bom, enfim. Dito isto, eu diria que nós estamos numa situação, de facto, que é uma situação única para as empresas, de vantagens únicas. Por outro lado, também desafios geopolíticos, desafios de reconfiguração da própria União Europeia, decisão, etc. Mas, na nossa perspectiva, e se juntar a isto aquilo que é os recursos a nível financeiro que foram, digamos, captados pelo Banco de Fomento, a nível das garantias, e que aumentaram extraordinariamente o apetite de risco dos bancos para financiar, que já agora são o grande instrumento de financiamento à economia, para financiar inovação. Nós estamos, neste momento, com os fundos, com a aprendizagem que estamos a fazer das agendas mobilizadoras. Já agora, algumas vão dar resultados, outras não. Há uma coisa fundamental numa agenda, que é numa colaboração, que é o risco de interdependência. A universidade pode fazer o que estava destinado, mas se a empresa não consegue levar, ou se a universidade não consegue integrar, se é um carro, se é um veículo autónomo, mas depois a inteligência não está lá, quer dizer, o veículo pode ser muito bom, mas não está lá a inteligência. Portanto, quando estamos a trabalhar, digamos, em ecossistema, há um risco que tem que ser gerido e esse risco tem que ser trabalhado. E eu diria que isso é algo, eu diria que um consórcio com 60 parceiros é difícil gerir. Portanto, também temos que trabalhar nisso. E outra coisa que temos de fazer do ponto de vista dos fundos é, e já estava prevista, que temos de letra lei, e não sei se na avaliação isso vai refletir-se, passar da lógica da despesa para a lógica de impacto. E isso vai ser, eu diria, qualquer coisa que vai também, eu diria, estamos a falar de accountability e de resultados, olhar para as empresas e dizer, quando uma empresa vai buscar dinheiro para fazer um novo material, um novo carro autónomo, outra coisa qualquer, um veículo autónomo, outra coisa qualquer, tem que pensar que aquilo é para levar para o mercado. Tem que estar num TRL 8 pronto a entrar ao mercado. Tem que demonstrar que efetivamente foi capaz. Porque senão, então aí, ou não leva na próxima vez, não leva mais dinheiro, ou então tem que devolver, porque não cumpriu aquilo que... Portanto, eu diria que temos todas as condições, as empresas, com um foco certo para, e os incentivos, até do ponto de vista de competitividade, e temos bons exemplos também, que a Cotec tem vindo a trazer público, e já agora anuncio aqui também em primeira mão, para a semana vamos anunciar os finalistas do Prémio PME Inovação, e eu chamo a atenção para quem estiver atento, pode ver, de facto, são 6 empresas extraordinárias e que representam exatamente, em setores completamente distintos, representam exatamente isto que acabámos de dizer. Empresas muito rentáveis, com VABs muito robustos, com salários muito acima da média, com pesos no VAB muito... E com intensidades de ID muitíssimo, quer dizer, não são farmacêuticas, mas poderiam ser. E que se calhar conseguiram ganhar alguma escala. E que estão a ganhar a escala. E que estão a ganhar a escala necessária. Nós costumamos dizer que do fundador até ao fim da primeira geração, no máximo, se não é uma empresa digital, completamente digital, é preciso, são 20 milhões, 20, 25 milhões. É o que se consegue fazer numa empresa com um produto físico. Uma empresa digital é diferente. Sim. Portanto, nós temos muitas empresas que, de facto, já chegaram do primeiro e que, do fundador para a segunda geração, já estão a chegar aos 100 e a ultrapassar os 100. E é esta, digamos... Agora, para crescer, o ciclo virtuoso tem que estar lá. Porque, senão, estamos ou na economia, nem é possível, ou na primeira ou na segunda. Ou na transição, a fazer a espargata. Exatamente. O tempo passa a correr, de facto, já passou mais de uma hora. Mas há aqui uma questão, e pegando nas palavras da Alexandra sobre as escolhas das políticas públicas, de facto, há uma restrição, e a restrição nem sempre é só orçamental. Há uma restrição de capacidade, há uma restrição de recursos, até recursos qualificados. Portanto, há um caminho a fazer, mas quando há uma restrição, o futuro e o caminho pode passar, e é essa, no fundo, também aqui a questão, por estas escolhas. E por estas escolhas que podem abranger as empresas que estão no meio, que é uma banda larga. Muito não largo. Estão na primeira economia, não estão na segunda. Qual pode ser aqui o caminho de futuro para podermos ter
escolhas num contexto de recursos que são limitados e numa necessidade de ganharmos esta escala e mudarmos um bocadinho a cultura de eu não quero perder os recursos que vou qualificar, prefiro comprar o equipamento que me dá alguma garantia que não sai da empresa. Mas o equipamento não tem ideias. Certo. Esse é o grande desafio. Nós não podemos fazer escolhas que vão à nata. Isso é uma escolha muito fácil e muito óbvia. Nós fazemos escolhas dentro de uma política pública que se quer inclusiva, de coesão e que traga bem-estar à sociedade. As escolhas não é para ter 10 empresas de topo, grandes exportadoras com lucros astronómicos e a pagarem ótimos salários e ter 90% da população a trabalhar em PMEs de pequenina escala, microempresas. Não, a questão é como é que nós contagiamos, vamos lá, a primeira economia, como é que a fazemos... Colaboração, como é que é? É. Trazer. E aqui é a palavra que tu disseste, é colaboração. É mesmo colaboração. A lógica das agendas, apesar de a política pública devia ter posto um limite, porque ninguém gera um consórcio com 60 entidades. E, portanto, havia aqui regras mais salutares de promover a colaboração. Mas esta característica que se iniciou com o desenvolvimento de projetos em copromoção é a forma, é uma das formas de trazer as empresas que estão lá mais para trás para a tal primeira economia. Mas não só... Alexandra, cooperação rima com confiança. Claro, mas só ganhamos confiança se trabalharmos juntos. Porque se não trabalharmos juntos, se cada um trabalhar na sua sala, não há confiança. Só quando passamos o patamar e nos sentamos juntos a trabalhar é que se ganha confiança. Pode ser muito discutível, mas a confiança é da convivência que se ganha. E a copromoção permite esta convivência e esta ganhar confiança de que as universidades investigam não o que lhes apetece por curiosidade intelectual, mas são capazes de ter uma ideia fantástica para eu introduzir uma melhoria no meu processo, que eu nem estava a ver como é que podia fazer, e se calhar ao próximo problema, numa outra linha de produção, eu já vou buscar aquele investigador porque eu sei que ele me dá uma resposta e eu tenho confiança. Portanto, é este espírito de colaboração. Mas há aqui outras formas de promover este contágio positivo. Por exemplo, através dos clusters. Os clusters são, pela sua própria natureza, e porque estão setorialmente orientados ou tecnologicamente orientados, há de tudo, eles são muito heterogéneos, são espaços de associação entre empresas, entre universidades, de quem está naquele objetivo ou do têxtil, ou do calçado, ou das baterias. E, portanto, são também espaços onde, dentro de um ecossistema, se arranjam novas colaborações e novos projetos e novos espaços de confiança. Portanto, Portugal até tem, ao longo do tempo, construído estes espaços de cooperação. É mais do que copromoção, é efetivamente espaços de cooperação. E eu acho que é isto que permite o contágio positivo da primeira para a segunda economia, como referiste. Porque isto é um bocadinho, não pode ninguém ficar para trás. Portugal só será um país mais competitivo e com maior nível de crescimento se for para todos. Não é para uma elite ou de pessoas, ou para uma elite de empresas, ou para um segmento tecnológico em detrimento do outro segmento mais tradicional. Não, isto é para todos. E, portanto, tem que haver este contágio positivo para todos. E esta confiança é fundamental. Eu sei que isto ia acabar com recomendações para o futuro, e eu se calhar ia acelerar aqui um bocadinho, e eu permito-me fazer recomendações com diferentes interlocutores. Primeiro para os decisores políticos, não sei se há aqui algum que me esteja a ouvir na estratosfera, mas eu atrevo-me sempre. Fica gravado. E também sabem que é o que eu digo sempre, portanto, não digo coisa diferente, nunca. Que é ouvir. Primeiro ouvir quem está no terreno, ouvir as empresas, ouvir as associações, ouvir a administração pública, ouvir. E depois ter a coragem de ousar, de colocar desafios. O desafio do plano político é conceber políticas públicas estruturadas, com sentido, com ambição. E, portanto, partindo da audição dos atores, que é depois quem está no terreno a passar por elas. E depois é a capacidade de congregar. É esta grande capacidade de congregar, unir atores em torno de um projeto comum. É a confiança, é a copromoção, é a cooperação.
é o que nós quisermos, mas é esta capacidade de congregar que parte de ouvir, parte de ter uma ideia ousada para o país e de colocar desafios, porque eu para isso tenho que ir à especialização. Mais uma vez, eu não posso ter um desafio que não esteja associado a uma coisa muito específica que eu quero conseguir. É assim que as empresas fazem nos seus planos de negócio. Eu quero ir para alargar o meu mercado e quero ir, em vez de ir para os Estados Unidos, que são os malandros, eu tenho que ganhar mercados e vou para o Japão, por exemplo. Mas o mercado americano é muito rentável. É grande e muito rentável. Porque tem a escala. Porque tem a escala. O problema é o mercado de lucro. É onde eu vendo com escala e com lucro. Com margens marcas de muito rentabilidade. simpáticas. Mas eu tenho que ter, e os decisores políticos é quem define as políticas públicas. E eles têm que ouvir, eles estão a ausentar dessa categoria, não sou um decisor político, mas têm que ouvir quem está no terreno, têm que ter a tal ousadia de colocar desafios e fazer escolhas, sem medo dos antagonismos, porque quando se faz escolhas parece que estamos a fazer uma escolha em detrimento de qualquer coisa. Não é. Eu nunca defendi que se abrir um aviso com uma determinada especialização tecnológica, eu não deixo de apoiar a banda larga e as duas coisas podem conviver. Eu posso ter um envelope financeiro onde, para além do dinheiro, eu vou dar tudo. É tratar da regulamentação, alterar a legislação, é conceder, se calhar, benefícios fiscais diferenciados, é ter financiamento público, europeu ou nacional. Portanto, estes setores de especialização estratégica são aqueles que eu vou acarinhar porque são as minhas escolhas. E depois eu tenho a banda larga que eu vou à mesma apoiar projetos que tenham mérito. Uma coisa não é oposta da outra e eu muitas vezes ouço, quando eu digo que é preciso fazer escolhas, diz, mas isso em Portugal é impossível, porque eu quando escolho uma coisa é em detrimento da outra e vou criar um broá social e vou sempre zangar alguém, antagonizar um setor, uma área. E isso não é fazer escolhas. Fazer escolhas não é abandonar alguém. E, portanto, não fazer escolhas é não ter estratégia. É não ter estratégia. E, portanto, e depois, por último, esta capacidade de congregar, de criar espaços de confiança e congregar atores, às vezes, muito diferentes. Bom, a Alexandra quase sintetizava quase as minhas sugestões, mas eu diria que para três grandes audiências. A primeira audiência, os decisores políticos. Uma política de inovação, e nós temos proposto aos vários governos, e temos colaborado com vários governos, na política de inovação da construção, é uma política muito complexa. Porquê? Porque tem que reunir, digamos, a política de ciência e inovação, a política de formação profissional, a política ambiental e, portanto, a política económica. Exige, primeiro, um foco muito claro naquilo que é fundamental, onde é que se deve intervir, garantir que há impacto nas empresas, não é só desenhar a política, mas medir. Há uma tendência, muito dos decisores políticos em geral, de medir execução, mas não medir impacto. E eu percebo também porque é que é. Porque impacto pode demorar, em termos económicos, portanto, a economia é um sistema com atraso, e, portanto, pode demorar muito tempo até ter, e o ciclo económico, digamos, portanto, é mais fácil medir execução. Mas é preciso também medir impacto, nem que seja com atraso, nem que seja para nós podermos perceber que medidas que foram implementadas há 10 anos, ou há 5, estão a ter ou não ter efeito. Portanto, uma política de inovação é crucial e é talvez, digamos, a plataforma de decisão política que junta coesão, política industrial e competitividade. Portanto, a política de inovação está aqui, digamos, faz o agregado. Segunda recomendação também para o Estado, simplificação. 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 É também para os decisores políticos. Claro, não, mas esses não percebem. Não Esses quando decidem, quando fazem o decreto de lei, depois a implementação já não é com eles, já não está no gabinete, já está lá nos serviços. E já agora nos sistemas de informação que implementam e não querem saber. Cada euro que uma empresa desperdiça, cada hora ou cada minuto que um colaborador de uma empresa desperdiça a responder a uma coisa que não era preciso ou porque já o Estado tem, é um euro que está a menos para investir no cliente, na competitividade, e já agora é um euro menos que, através do mecanismo de impostos, também está disponível para a redistribuição e a política social. Eu insisto, não sei se o Estado tem
funcionários a mais ou a menos, até porque a automação vai criar alguma redundância. Mas eu suspeito que para aquilo que são as funções no futuro, até o Estado precisaria o Compete precisaria de mais funcionários. A ANI precisava de mais funcionários. É já. É já. Portanto, e como é que se consegue fazer isso? Consegue-se libertando as empresas da carga desnecessária. E aí a simplificação. Terceira mensagem. Eu diria que aqui, voltando outra vez ao nosso problema fundador, que é a academia. A academia, hoje, o sistema científico e tecnológico português científico é um sistema que está acima da média europeia. Produz em algumas áreas, nomeadamente biotecnologia, áreas de saúde, etc., microeletrónica, excelente investigação. O grande problema é a conversão deste conhecimento em valor. A Cotec teve, em tempos, um programa de aceleração de conhecimento que, na prática, é muito da área de tecnologia. Hoje não tem, provavelmente poderá ter no futuro, porque o que nós vemos, de facto, é que é preciso, digamos aqui também da parte da academia, esta noção de empreendedorismo, de orientação. Eu sei que alguns investigadores me crucificariam por dizer, porque é a liberdade, eu também já fui investigador, a liberdade e tal, das ideias, não sei o quê, não podemos subordinizar às empresas e não sei o quê, o mercado, isso é prostituição, blá, blá. Mas digamos, do valor que a sociedade investe na comunidade científica tem que estar, digamos, diretamente ligada no benefício que grandes problemas societais, e nós temos grandes problemas, grandes desafios societais, a longevidade, a transição energética, como é que vamos viver numa sociedade automatizada e onde, digamos, grande parte das operações que fazemos hoje vão deixar de ser necessárias. O que é que as pessoas vão fazer? Como é que vamos formar? A questão da formação das pessoas para trabalhar numa sociedade completamente diferente. Novos modelos de trabalho. Portanto, esse é o tema da academia. Tem que ser. Não só do investigador, mas também do investigador formador. E, por último, às empresas. E aqui as empresas, a pergunta é muito simples. Em que economia querem estar? Querem estar na velha economia ou na economia tradicional, digamos assim eufemisticamente? Querem estar na nova economia ou querem estar a fazer a espargata? Portanto, com uma perna de um lado, perna no outro, não é uma coisa nem outra, e vão, digamos... Nós temos e na Cotec nós sabemos exatamente, investimos em propriedade intelectual, sabemos o que é que o empresário tem que porque vemos os que estão a fazer, não é porque acordemos um dia de inspiração, mas sabemos o que é que estão a fazer, a questão da investigação e desenvolvimento, a questão da formação, a questão da exploração, a cultura de inovação, de experimentar ideias, mesmo que elas não resultem ao princípio, mas há ali uma semente que fica. A questão da cultura de experimentação, não penalizar os trabalhadores e os colaboradores que experimentam, que fazem diferente, podem errar, mas abrem novas portas. O investimento nas pessoas, o investimento numa cultura, a internacionalização, mas uma internacionalização focada naquilo que são as vantagens da empresa, o que é que trazem para os mercados. E, acima de tudo, esta questão, esta luta permanente da inovação, que é manter a rentabilidade. Porquê? Porque só uma empresa robusta financeiramente é que consegue investir. E, portanto, não é por nada. Porque eu tenho que ter um VAB elevado, o VAB só ocorre porque se eu investir em inovação, só assim é que eu posso pagar a pessoas para atrair talento e reter e sobrar alguma coisa para remunerar os acionistas já agora. Muito obrigado. Estamos mesmo a terminar, o tempo não perdoa e, de facto, esta conversa está mesmo muito interessante. Nós normalmente e habitualmente solicitamos aos nossos convidados que nos indiquem uma sugestão bibliográfica ou mais relacionado com o tema e que permita a quem nos está a ouvir aprofundar mais o conhecimento sobre as matérias que vamos discutindo aqui, e era esse desafio que vos deixávamos neste momento. Eu trago uma sugestão que parece que é o contrário do que aqui tivemos a discutir, mas é um livro muito... Eu andei à procura e não o consegui encontrar em casa, o que diz um bocadinho do meu nível de desarrumação nos últimos tempos. Mas é um pequenino livro, tem 20 e tal páginas, A Utilidade do Inútil, do Nuccio Ordine, que é um professor italiano na Universidade, se não é Pádua, é semelhante. É um ensaio, ele chama-lhe um manifesto, o subtítulo é mesmo manifesto, e que no fundo vem nos dizer que não há conhecimento inútil,
porque nós é que não estamos a ver a utilidade naquele momento. Mas há vários tipos de... e é um bocadinho um manifesto contra esta cultura do que o que não dá lucro não presta. E o que não tem viabilidade económica não é bom. Portanto, esta visão da monitorização de tudo o que fazemos em sociedade. Ele tem mesmo uma frase que diz: só é útil o que produz lucro. E ele tenta demonstrar, tem vários exemplos de várias inovações, de várias descobertas ao longo dos tempos, que foram absolutamente inúteis, que foram consideradas e arrasadas como totalmente inúteis e que depois vieram dar frutos numa outra coisa qualquer que não se conhecia. E mesmo que não dê, há aqui sempre uma utilidade subjacente a tudo. A literatura, qual é a utilidade da literatura se não é o nosso deleite intelectual a ler um livro? Dá mesmo exemplos. O amor, uma relação amorosa não dá lucro e tem utilidade. E, portanto, e depois deixa como desafio a utilidade da criatividade. Muitas vezes a criatividade não dá nada, em termos de dinheiro, de vendas, não é nada, mas é a criatividade que nos salva. E, sobretudo, em tempos de inteligência artificial, que a máquina vai fazer tudo aquilo que nós fazemos hoje em dia melhor, mais depressa, mais barato, mais rápido, vai-nos encaixotar. A criatividade é a única coisa que a máquina não consegue fazer. As máquinas, mesmo com a inteligência artificial, não pensam e, portanto, a criatividade não tem lucro aparente e é ela que nos vai salvar. E, portanto, é um livrinho muito... lê-se numa hora e até nos tranquiliza, porque nem tudo tem que ser útil logo à partida. Há aqui espaço para a inutilidade, que é muito útil. Muito bem. Eu depois deste manifesto pela inutilidade, por acaso também é útil, que se acaba por... Eu ia na mesma linha e ia por uma coisa que se calhar está um bocado fora de moda hoje em dia, mas que também me parece uma inutilidade bastante útil, que é confiança. E citava um livro de uma professora de Harvard chamada Rosabeth Moss-Kanter, o título é Confidence. E, portanto, o que ela faz é um livro que já tem cerca de 20 anos, ou qualquer coisa assim, e que demonstra, através de um conjunto de casos, a importância da confiança como um elemento efetivamente mobilizador, como um instrumento fundamental, como uma característica fundamental de uma liderança de serviço. E, portanto, aquilo que é o efeito transformador também das organizações e dos líderes que geram confiança em detrimento dos líderes que fazem exatamente o contrário. E por isso eu acho que nós hoje precisamos muito de liderança, mas uma liderança que gera confiança. E uma liderança que gera confiança não é uma liderança, digamos, de decibéis, nem uma liderança, digamos, discreta. Portanto, não é uma questão de estilo. É uma questão de, acima de tudo, na minha perspectiva, de os liderados perceberem que o líder está a zelar nos seus interesses. E isso nós precisamos nas empresas, precisamos na política, precisamos na academia, precisamos em todo lado. Porque é isso que eu julgo que muitas vezes acontece, é que as pessoas olham para os líderes investidos em poder e olham-nos exatamente com este filtro de que, não, esta pessoa não está a zelar pelos meus interesses. E, portanto, isto é tudo plástico, isto não é autêntico e, portanto, eu não me envolvo. E, pior que isso, começa a criar um grau de cinismo sobre a situação e, obviamente, sem essa coesão, sem essa cola, não há nenhuma empresa que sobreviva, não há nenhum país que prospere. Por isso eu diria que esta é a minha leitura. É um livrinho relativamente pequeno, com muitos casos práticos, portanto é fácil perceber exatamente o que é o papel da confiança na liderança e liderança aqui a todos os níveis, inclusive na administração pública, que também precisa também de líderes com coragem e esclarecidos.
Obrigado. Obrigada, Jorge. Não podíamos estar mais afins nas nossas sugestões, muito complementares. E Já- não combinámos. Já se percebeu, digamos, a admiração é bastante grande e, Exatamente. portanto, é importante. E a amizade o rol, também. e a amizade também, certamente. Muito obrigado. E obrigado também Muito obrigada. Pelo à ADC convite. pelo convite, foi muito interessante. Por Muito este obrigada espaço. por terem estado aqui connosco. Despedimos-nos por hoje. Voltaremos à próxima sessão, ao próximo webinar, com convidados que esperemos que sejam tão interessantes quanto foram os dois. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.